que é o corpo de Cristo? Por que a Bíblia diz que muitos que não entendem o corpo de Cristo ficarão doentes, se tornarão fracos e até morrerão? Por que a Bíblia diz que quem não discerne o corpo de Cristo, quem não entende o corpo de Cristo, pode ter consequências trágicas? E o contrário disso também é interessante. Quem entende o corpo de Cristo terá força, terá cura, terá livramentos. Porque a Bíblia é bem clara: quando você não entende algo, você não usufrui. Existe um princípio, irmãos: aquilo que você não entende, você não assimila. Não assimilando, você não usufrui. Se eu não compreendo como funciona um carro, eu não tenho como usufruir de dirigir um carro. Eu me lembro na minha adolescência, quando eu tinha a mente cozida do mundo, das bebidas, das drogas, não é? Eu não tinha raciocínio para dirigir um carro, uma moto. Ou seja, eu não tinha habilidade para isso. Eu via as pessoas dirigindo e aquilo para mim parecia algo de outro mundo. Mas eu fui me informar, fui conhecer, fui ter o discernimento como funciona. E aquilo começou a ser algo benéfico para mim. Então aquilo que você desconhece, você não usufrui. Aquilo que você não usufrui, você não tem benefício, você não cresce, você não tem deleite. A pergunta é: você conhece o corpo de Cristo? Você sabe o que é o corpo de Cristo? Você entende o que significa a expressão corpo de Cristo? A igreja romana, por exemplo, acha que o corpo de Cristo é o pão e o suco. Eles dizem que lá é a transubstanciação, ou seja, que o pão verdadeiramente se tornou o corpo de Cristo. Que o pão é o corpo de Cristo literal, e não é trigo. É um pão, é trigo. A igreja protestante, ela determina que o pão é uma representação do corpo de Cristo. O suco de uva é uma representação do sangue de Cristo, é um símbolo. Mas a pergunta é: será que a ceia, quando se fala comer o corpo, tomar do sangue, é apenas uma representação simbólica? É apenas algo que você faz ritualisticamente a cada mês? Algumas denominações fazem uma vez por ano, outras fazem todos os domingos, outras fazem todas as vezes que se reúnem. Será que a ceia somente ela foi estabelecida para você ter o lado místico da coisa? Será que não tem algo mais em cima disso? É isso que, com a ajuda do Espírito Santo, eu quero me deter um período aqui. Aqui em Coríntios capítulo 11, por favor, no versículo 17, você vê que Paulo ele começa a dizer: eu não vou elogiar vocês a respeito de algumas coisas. Ele diz aqui: apesar de tudo, não vos elogiarei quanto à instrução que passo a vos dar. Agora, porquanto as vossas reuniões produzem mal e não bem. Ou seja, estão fazendo mais mal do que bem as vossas reuniões. Paulo está dizendo das festas que eles reuniam, as festas que é chamada festa de amor. Em Judas 12 diz que muitas pessoas banqueteiam com eles, mas banqueteiam na sua sensualidade. A Bíblia diz que a igreja primitiva tinha um hábito: antes da ceia, eles faziam uma grande festa, e as pessoas traziam comida, traziam bebida, e elas se reuniam, e elas comiam juntas. Mas só que essas reuniões começaram a ser reuniões onde mostrou o egoísmo das pessoas, onde mostrou o partidarismo das pessoas, onde começou a mostrar a carnalidade das pessoas. E Paulo, ele começa a dar instrução a respeito disso. Ele está dizendo: os vossos banquetes, as vossas reuniões, não está produzindo coisa boa, está produzindo o mal. Eu quero que você compreenda: muitos eventos, muitas festas, muitas reuniões em igrejas, ou mesmo em congresso, às vezes de produzir coisas boas, produz coisas piores, porque demonstra o ser humano o que ele é. E você vai ver que Paulo põe alguma diretriz quando você estiver em comunhão com o corpo de Cristo. Ele está dizendo: todas as vezes que vocês reunirem, vocês estão reunindo para o pior, não é para o melhor.
Interessante, tem reunião que promove coisas boas e tem reunião que promove coisas ruins. A Bíblia diz que esse caso aqui estava produzindo morte, estava produzindo doença, estava produzindo fraqueza espiritual. Você vai ver isso aqui. A reunião aqui, nesse caso de Coríntios, não estava sendo benéfica para a igreja, porque não tinha edificação. Lembra que essa carta de Coríntios foi escrita para uma igreja que tinha todos os dons. Tinha todos os dons, mas faltava a prática do amor. Faltava a prática do comprometimento com o próximo. E eu quero que você saiba, você pode ter todos os dons, você pode ter variedade de línguas, você pode ter interpretação de línguas, você pode ter dom de transportar monte, você pode ter toda a palavra de sabedoria, você pode ter toda a palavra de conhecimento, você pode ter o dom de profetizar, você pode ter a variedade de curas, de ministração de cura. Se você não se relacionar com as pessoas, você está descartado. Deus, Ele não vai lhe receber pelos dons que você tem. Deus não vai lhe receber pelos talentos que você tem, ou pelo o que você faz. Ele vai lhe receber pelo que você é. O que você faz não vai abrir os céus para você, porque Deus vai julgar você antes da tua feitura, mas aquilo que você é. Aquilo que você é na essência. E lá atrás um profeta foi repreendido por Deus, porque ele queria julgar as pessoas pela aparência. E Deus diz para ele: eu não olho segundo o homem olha, eu olho o coração. Ele fala, eu olho a intenção, eu olho a motivação da pessoa. Há muitas pessoas que reúnem os banquetes de Deus, mas com motivações erradas. Há muitas pessoas que vão nas igrejas com motivações erradas. Há muitos pregadores que pregam com a intenção errada. Há muitos cantores, adoradores no altar, que fazem isso com motivações erradas. Eu quero que você entenda: não existe uma ceia abençoada se não tiver prática dessa ceia. Não existe o partir do pão, o beber do cálice, se não tiver uma atitude condizente lá fora, com os de fora, com os de dentro. A ceia fala de relacionamento, a ceia fala de unidade, a ceia fala de sacrifício, a ceia fala de proclamação, a ceia fala de memória. E aqui eles faziam esse banquete. Você vai ver em Judas 12, depois com o tempo, lá eles faziam festa, chamada festa do amor ágape, a festa do amor. Eles comiam junto, não era somente um pedacinho de pão, não era somente um cálice, era um banquete. E Paulo detecta que isso não estava sendo bom. Em Coríntios 1:7 diz que a igreja não faltava nenhum dom. Mas em Coríntios capítulo 5 diz que um homem saía com a sua madrasta. Engraçado, uma igreja com todos os dons e havia prostituição na igreja. Uma igreja com todos os dons e havia pessoas que morriam prematuramente. Paulo diz que por não discernir o corpo de Cristo, muitos morrem. Ou seja, na igreja de Coríntio tinha crente morrendo novo. E lá diz, na igreja de Coríntio tinha muitos fracos e muitos doentes. Eu quero que você entenda uma coisa: quando você não julga você mesmo e você julga o próximo, você está colhendo doenças, você está colhendo fraqueza e você pode colher morte. Há muitos das igrejas, muito do corpo de Cristo, que não entende isso, porque aprenderam mecanicamente, foram instruídos de uma maneira religiosa o que é a ceia. Tem aquele temor farisaico da ceia e acaba se privando de se deliciar na presença do Senhor, por religiosidade. Outros não levam muito a sério, outros fazem como se fosse qualquer outra coisa. Não pode isso, não pode aquilo. Deus perdoa. Quando eu olho a Bíblia Sagrada, Paulo está dizendo os motivos que a reunião deles não produziam coisas boas. Eles estavam tomando o veneno de Deus. A ceia para eles era veneno. Quando digo ceia, não é só partir o pão, não, irmãos. Você vai entender daqui a pouco que discernir o corpo não é só você examinar na hora da ceia, não. Isso é antes. Há muitas pessoas que acham que discernir o corpo, não estou muito bem hoje, eu não vou ceiar hoje. Não é isso que ele está dizendo. É muito mais forte que isso.
Olha o que diz o texto, por favor, em Coríntios 11, versículo 18. Eu quero numerar para você entender. Primeiro eu vou ler um versículo, depois eu vou numerar a causa dos problemas. Lê comigo o versículo 29 e o 30, leia comigo. Pois quem come e bebe sem ter consciência, discernimento do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria. Lê o versículo 30. Por essa razão entre vós muitos fracos, doentes e vários que já dormem, morrem. Versículo 29, leia de novo. Pois quem come e bebe sem ter discernimento, consciência, entendimento do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Note, ele está frisando claramente que não conheceu o corpo de Cristo, não tem entendimento do que é o corpo de Cristo, não saber como lidar com o corpo de Cristo, pode acarretar doenças, pode acarretar fraquezas e pode acarretar até morte. Será, pastor, que é somente o pão e o suco que ele está dizendo? Não! Porque a hora que ele diz aqui, por favor, no versículo 18, o que acontecia naquela igreja. No versículo 18, leia comigo. Em primeiro lugar, porque ouço dizer que há divisões, dissensões, contenda entre vós, quando vos reunidos como igreja. Olha o que ele está dizendo aqui, que um dos aspectos de você não discernir o corpo de Cristo é causado quando você demonstra divisão. Quando você olha a carta de Coríntios, capítulo 3, diz que um dizia, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Ou seja, eles tinham divisões até em situações que eram para ter unidade. Eu quero que você compreenda, cristão, presta atenção. Se você tem sentimento divisor no seu coração, você não está discernindo o corpo de Cristo. Você pode acarretar circunstâncias terríveis para você. Divisão fala de duas visões. A palavra divisão significa duas visões. O corpo de Cristo não tem duas visões, só tem uma visão, que é glorificar o Pai e estabelecer o reino dele na terra. Esta é a visão do reino. Tudo que fizer seja para promover o reino. Esta é a visão. Se você estiver fazendo outra coisa a não ser promover o reino, você está dividindo o corpo de Cristo de maneira errada. Amado, quando eu tenho duas visões, eu estou cocheando em dois pensamentos, como diz lá em Reis capítulo 19. Por que cocheais em dois pensamentos? Se Deus é Deus, serviu. Se Baal é Deus, serviu. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, não podeis servir a Deus e a Mamon. Eu não posso ter um serviço dividido para Deus. Há pessoas que entram e saem da igreja, há pessoas que sentam nas igrejas, mas não entendem que o corpo de Cristo é um corpo, não são dois corpos. Só existe um corpo. Em Efésios capítulo 4 diz que fomos batizados num corpo. Quando você entrega a sua vida para Jesus, o que acontece? O Espírito Santo pega você espiritualmente e batiza você no corpo. Você passa a funcionar como membro do corpo de Cristo. Você não é o corpo sozinho, você é membro do corpo de Cristo. Você representa o corpo de Cristo, sim, mas você não é o corpo exclusivo. Você é membro do corpo de Cristo. Tem mais membro do teu lado, tem mais irmão que faz parte dessa grande família, e você não pode viver uma vida dividida. Havia divisão. Eles reuniam e tinham divisão, tinham os grupinhos. Igreja não é para ter grupinhos. Grupinho é coisa de WhatsApp. E eu vou te falar uma coisa muito séria. WhatsApp não é relacionamento. É quem quer se esconder, fica atrás do WhatsApp. Facebook não é relacionamento. Quem falou isso foi o fundador do Facebook. Rede de relacionamento. Amado, se fosse rede de relacionamento, o ser humano estava mais unido que nunca. Para o bem. Está por mal. Diga assim: relacionamento online não gera vida. Não gera vida. Tem gente que congrega online. Hoje tem igrejas dizendo, congrega na sua casa,
E aí você pega um cálice lá, abençoa, põe na televisão, põe a mão na televisão. Amado, isso não é relacionamento. Isso não é relacionamento. Quando eu olho a Bíblia Sagrada no versículo 19, você vai ver a outra coisa. E Paulo diz no versículo 18, olha, até certo ponto eu acredito que está ocorrendo isso. Vocês estão reunindo e tendo divisão. Versículo 19 ele diz, olha, todavia se faz necessário que haja divergência entre vós, para que os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Ou seja, havia heresia também naquele lugar. Ele está dizendo, é necessário que haja essas contradições, é necessário que haja esses combates para manifestar quem são os aprovados. Mano, relacionamento tem atrito, relacionamento tem algumas discórdias. Todo relacionamento de duas pessoas começa a ter discórdia. Aliás, você tem discórdia com você mesmo? Tem gente que se discorda dele mesmo. Não gostei desse cabelo. Não gostei dessa barba. Não gostei desse corte de cabelo. Não estou contente com o meu nariz. Não estou contente com o meu corpo. Se você não consegue entender nem você, dê uma chance para o próximo também. Ele também tem dificuldade com você. Quem está compreendendo? Pastor, mas tem pessoas mais acessíveis e pessoas menos acessíveis. É o universo de Deus. É o universo da terra sem Deus. É o que o homem é, sem a presença do Espírito Santo. E quando você é unido no corpo de Cristo, Ele começa a te dar força para você quebrar as divisões, quebrar os partidarismos, e você começar a olhar como um corpo coletivo, como um corpo corporativo, como um corpo único na terra. Você não vai ter distinção de uma placa de igreja, a não ser se tiver um ensino totalmente distorcido da palavra de Deus. Quantas pessoas que fazem acepção de pessoa, porque aquela pessoa não usa a roupa que você não usa, não come o que você deixa de comer. Amado, você está nessa terra para ser luz do mundo, você está nessa terra não para julgar, você está nessa terra para promover o reino dos céus com a sua atitude. Eu me lembro quando eu ia cear, isso lá atrás, quando eu estava em outro ministério, havia uma censura tão grande. Os diáconos, eles olhavam para a gente e diziam assim: você não está preparado para cear. E eu ficava, puxa vida, como é que ele pode me julgar? Como é que ele conhece o meu coração para chegar a esse ponto de falar isso? A ceia, irmãos, é um escrutínio secreto seu. A ceia, ela fala de memória e ela fala de autoexame. Ela fala de você lembrar do que tem que ser lembrado, que é Cristo que morreu por você, que ressuscitou por você, mas também fala de você se avaliar a cada dia. Eu até creio que a ceia deveria ser todo dia, e aliás, espiritualmente ela é todo dia, porque todo dia você tem que comer e se alimentar do que vem do céu. Ele é o pão que desceu do céu. Todo dia você come a carne dele, você bebe o sangue dele pela fé, e você vive uma vida nova. Porque há pessoas que estão na semana da ceia, que ela faz assim, aleluia, glória a Deus. Eu conheci pessoas, irmãos, que na época da Santa Ceia, ele não tinha nem relação íntima com a sua esposa. Olha onde entra o farisaísmo, olha onde entra a religiosidade. Eu conheci pessoas que na semana da Santa Ceia, ele ficava assim, não, eu não vou ver televisão para mim não pecar. Passava a Santa Ceia, ele não só via televisão, ele via pornografia. Para muitos a ceia parece que é uma coisa mística, ao ponto da pessoa, sabe, é a ceia. Outros até exageram para o outro lado, elas escarnecem, elas não levam a sério. Tem que haver um equilíbrio disso. O corpo de Cristo é muito mais do que um pão, é muito mais do que um cálice. Eu vou te mostrar isso na Bíblia Sagrada. Olha o que diz o texto sagrado, quando eu vejo aqui no versículo 20, olha o que diz o versículo 20. Leia comigo bem alto, leia. Leia de novo, por favor. Versículo 18, eles buscavam a primazia. O 20 diz, quando vocês reunidos como igreja, não é para comer a ceia do Senhor. Ele estava dizendo que vocês estão fazendo não é ceia. Ele está dizendo que vocês estão fazendo não reflete o que é ceia.
Amado, há muitas pessoas que adotaram um sistema tão religioso que eles acham que só participar de uma igreja, vir um domingo na igreja, ter carteirinha de membro ou ser dizimista faz dele membro de Cristo. Não! Membro funciona com o comando da cabeça. Membro que não está funcionando com o poder da cabeça, ele está com algum problema neurológico, um problema de sistema nervoso, ou um problema de inatividade. Um membro que não está funcionando de acordo, está faltando fluxo sanguíneo, está faltando tendões, está faltando ligação neurológica, alguma coisa está em desarmonia com a mente. Existe uma doença que chama esclerose múltipla. A pessoa vai perdendo o controle do corpo. A mente funciona, mas o corpo não obedece. Eu quero acreditar que a igreja hoje de Cristo na terra, ela está sofrendo de esclerose múltipla. O cabeça está dando comando, mas o corpo não obedece. O cabeça está dizendo ame, o cabeça está dizendo perdoe, o cabeça está dizendo não contenda, o cabeça está dizendo instrua com mansidão, o cabeça está dizendo ande a 2ª milha, o cabeça está dizendo ame o próximo, e o corpo dizendo não amo, não amo. Vou fazer do meu jeito. O cabeça está dizendo, não sai da tua boca nenhuma palavra torpe. Eu fico vendo cristão, eles pegaram um palavrão do mundo e fizeram hoje um palavrão até aceitável. Eu não consigo falar. Mas muitos cristãos estão falando. E estão achando, está tudo bem. Está tudo bem. Que isso, não pode ser tão quadrado. Em Efésios capítulo 4 diz, não sai da tua boca nenhuma palavra torpe, a não ser o que sirva para edificação. Quando você conversa com o próximo, o que sai dos seus lábios? Promove aquela pessoa ou destrói aquela pessoa? Quando você fala com a tua esposa, você levanta ela ou você põe ela debaixo do seu sapato? Quando você fala com o seu marido, você honra, você o respeita ou você o denigre? Porque tem muitas pessoas que abaixam o parceiro e a parceira a uma pessoa desprezível. Ou até membros, ou até pastores com o seu rebanho, ao invés de pregar a palavra, ele prega a instrução que ele tem. E a Bíblia diz, por não discernir o corpo de Cristo, por ter divisões, por ter heresias, acepção de pessoas, você vai ver no versículo 22, olha a acepção de pessoas que eles tinham aqui, olha aqui. O 21 diz que um toma o que leva comida, mas o outro fica com fome, o outro se embriaga. Isso não é ceia. Isso não é ceia. Alguém usa esse versículo dizendo, ah pastor, então eu posso tomar um vinhozinho. Ele não entendeu o que é o corpo de Cristo. Se você tem um vinho novo, que é melhor, meu irmão, vinho novo é o Espírito Santo. Você não precisa mais de um vinho destilado aqui na terra, você precisa de um vinho que desceu do céu. Glorifique e exalta o nome do Senhor. Se você é verdadeiramente embriagado do Espírito Santo, como diz em Efésios capítulo 5, versículo 18, não embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ele diz, enchendo como? Falando entre vós, em salmos, hinos, cânticos espirituais, salmodiando o Senhor no coração. Isso é agradável a Deus. A Bíblia diz claramente lá em Provérbios capítulo 23, que o vinho, ele tira o entendimento da pessoa. A bebida forte tira o entendimento do ser humano. No Velho Testamento se fazia banquetes regados a vinho. A Nova Aliança diz que o vinho melhor é o que veio depois. No Velho Testamento as pessoas se embriagavam. Lembra de Noé? Que ele se embriagou quando saiu da arca. E o que ele fez? Ele não discerniu o tempo. Ele se embriagou depois que saiu da arca. E despiu o seu corpo perante seus filhos. Ele trouxe desonra para sua casa, e ele usou a palavra ainda de amaldiçoar o seu neto. Ele diz, maldito seja Canaã, ou seja, através de uma bebida, ele promoveu maldição na sua semente. Há muitos homens e mulheres que, não tem nada a ver, pastor, não tem, vou passar na tua casa daqui a 50 anos, eu vou ver a marca que o vício fez na sua família.
Talvez nem 50 anos, daqui 10 anos eu passo próximo à tua casa e eu vou ver o resultado da bebida, o resultado da droga, o que ele fez com a sua casa, ou com o seu corpo. Você não discerne nem o seu corpo, você não entende nem o seu corpo, tem que entender o corpo de Cristo. E aqui diz o texto sagrado, no versículo 22, leia comigo bem alto: será que não tens casa onde podeis comer e beber? Ou de fato desprezai a igreja de Deus? Ele está dizendo que a igreja está sendo desprezada, porque está tendo divisões, acepção de pessoas, está tendo grupinhos, está tendo falatórios, está tendo partidarismo, está tendo egoísmo. Aqui diz que as pessoas levavam comida, e elas comiam e não davam para o outro. Aqui fala de justiça, aqui fala de ação de justiça. Não adianta eu ceiar e eu não praticar justiça com o próximo. Eu tenho que praticar justiça. Já teve reuniões em alguns lugares que eu pastoreei, presta atenção, que quando nós reunimos, o irmão levava picanha, o outro levava colchão duro, porque a condição dele dava para comprar o colchão duro. Só que o irmão que levava o colchão duro queria comer a picanha do irmão. E o irmão não queria que o irmão comesse a picanha, então ele não comia o colchão duro, mas ele escondia a picanha, porque ele queria comer a picanha escondido. Eu já vi pessoas reclamando, mas eu levei, o irmão não levou. Amado, cada um contribua segundo ofereceu o seu coração e segundo a sua posse. Glorifique e exalta o nome do Senhor. Aquele irmão pode levar um pé de frango, glorifica o nome do Senhor. Você pode levar um filé mignon, glorifica o nome do Senhor. Exalta o nome do Senhor. Há quantos irmãos carnais nas igrejas, que ficam olhando o que o irmão levou, deixou de levar, e aquilo que ele leva e fica guardando. Já teve reuniões em igrejas onde a pessoa levou aquele prato de pudim, ela ficou vigiando assim. Pastor, não é justo. Eu levo Coca-Cola, o irmão leva o maracanazo, e eu vou ter que tomar o maracanazo. Fazer o que, meu irmão? Fazer o que, meu irmão? Quem está compreendendo? Nós somos seres humanos. Glorifica, exalta o nome do Senhor. Nós somos membros um do outro e membros do corpo de Cristo. Cada osso é diferente do outro osso, mas eles ligados, juntados, eles formam um corpo para crescimento da glória de Deus. Eu estava estudando sobre corpo essa semana, me chamou a atenção. Você sabia que tem 2 ossinhos em cada pé, que chama sessamoides? Fica bem no hálux, no dedão. Existe 2 ossinhos do tamanho de um grão de feijão, chama sessamoides. Cada pé tem 2. E esses 2 ossinhos, quando inflama, você não consegue ficar de pé. Esses 2 ossinhos é que fazem você ter equilíbrio. Ou seja, as pessoas que são atletas, as pessoas que exercitam muito, andam muito, na planta do pé dela, debaixo do dedão, onde tem aquela do tarso, do metatarso, antes, no hálux ali, tem 2 ossinhos que chama sessamoides, são gêmeos. E quando eles irritam, você não fica de pé. Diga assim: até aqueles que parecem insignificantes, aos olhos dos homens, são importantíssimos para Deus. Deus não despreza nenhum. Você tem função no corpo de Cristo. Descubra o teu chamado e comece a produzir. Glorifique e exalta o nome do Senhor. E eu descobri na Bíblia Sagrada que esses 2 ossinhos foi representado por 2 mulheres que tinham problema. Está lá em Romanos capítulo 16, a Síntique e a Evótica. Lá diz assim: rogo-vos que Síntique e Evódia tenham o mesmo sentimento. Dá a entender que essas 2 estavam brigando, contenda na igreja. Diga assim: os 2 ossinhos brigando por primazia. É eu primeiro, eu que fiz, eu que faço. Se eu não estiver na frente, eu não vou. Se eu não for chamado, eu não vou. Se eu não for apresentado, eu não faço. Se eu não tiver o meu nome escrito lá naquela obra, eu não vou cooperar. Se eu não tiver à frente, eu não vou. Amado, glorifica a Deus que você foi reconhecido por Deus.
O Senhor olhou para você e está vendo você. Ele conhece as estrelas pelo nome. Ele chama ela pelos nomes. São milhares de milhares de milhares de milhares. Ele conhece todas pelo nome. E quando Ele chama, todas se apresentam diante dEle. Ele conhece o teu assentar, o teu levantar. Ele sabe o que vai na tua boca antes de você falar. Ele sabe aonde você andou, o que você deixou de fazer. Ele sabe o que você está pensando nesse exato momento. Ele sabe o que vai acontecer contigo daqui bilhões de anos. Ele sabe tudo de todos em todo o tempo. Glorifica, exalta o nome do Deus vivo e poderoso. Ele te conhece. Ele te conhece. Ele sabe da tua estrutura. Ah, não posso fazer nada porque, pastor, eu sou meio fraquinho, amado. Se você é um sessamode, funciona. Você equilibra o corpo, você sustenta o corpo, você apoia o corpo. As pessoas não estão olhando para você, mas você é parte integrante do corpo de Cristo. E quando subir o corpo, você sobe junto. E o corpo vai estar com cabeça para sempre. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Aqui diz o texto que ou de fato despreza a igreja de Deus. Quando você faz isso, você está desprezando a igreja de Cristo. Quando você tem acepção, quando você tem divisão, quando você tem partidarismo, quando você puxa só para si, quando você age como egoísmo, você está desprezando a igreja. É interessante isso, irmãos. A igreja, o corpo de Cristo é a igreja. Pastor, eu quero que o senhor abra um pouco mais o leque. Eu vou abrir. Quando ele olha aqui no versículo 23, eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído, tomou o pão, logo após dado graça, partiu, e disse, esse é o meu corpo, que é partido por vós. A gente acha que é só o pão e o suco, é muito mais que isso. O corpo de Cristo aqui na terra, não é só o pãozinho representado ali não, ali é a representação. O corpo é feito do quê? O pão é feito do quê? Farinha do quê? Trigo. Ah, pastor, tem farinha de mandioca, mas o básico é trigo. Tem gente que é contendeiro, irmão. Ah, pastor, mas tem pão hoje de farinha de linhaça, tem farinha de centeio. É trigo, estou falando que é trigo. Trigo é o básico, é o primeiro, é o mais conhecido, é o que Jesus usou. Se o grão de trigo não cair na terra e morrer, fica ele só. Mas se ele cair na terra e morrer, ele dará muitos frutos. Ele fala, eu sou o grão de trigo. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 11, lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o achará. Ali estava dizendo uma parte da colheita de trigos que acontecia no Nilo. Era lançada a semente na margem do rio Nilo, quando o rio Nilo estava baixo. Então quando a água vinha, levava a semente, e a semente era repousada uma atrás da outra, e nascia aqueles trigais. O trigo, a Bíblia diz que eu não sou digno de desatar as sandálias dele. João Batista dizendo do trigo puro, que é Jesus. Ele diz, olha, eu não sou digno de desatar a sandália dele, mas vem um aí, depois de mim. Eu batizo com água, mas vem um depois de mim, que ele vai separar o joio do trigo, a palha do trigo. E ele vos batizará com o Espírito Santo. Então ele usa a analogia do trigo. Ele usa a figura do trigo para nós. O trigo é usado a casca para fazer o pão. O trigo funciona enquanto ele só é trigo. Oi, se você pegar o ramo de trigo, você tem alguma utilidade a não ser enfeitar os lugares? Você tem que bater o trigo, diga assim, tem que bater o trigo, tem que moer o trigo, tem que molhar o trigo, tem que sovar o trigo, tem que amassar o trigo, tem que colocar na forma o trigo, tem que colocar no fogo o trigo, tem que assar o trigo, e depois ele bonito, ele tem que fazer com o trigo, partir o trigo e distribuir para as pessoas. Você só vai ter utilidade, presta atenção, trigo, se você deixar ser tirado a palha de você, o mau caráter, o mau costume, os velhos hábitos. Isso só vai vir se você for tratado, moído. Moído como? A Bíblia diz que ali tinha a eira que moía o trigo. Lembra de Gideão? Ele estava no lagar batendo o trigo, ele estava no lugar errado, fazendo algo que ele tinha que fazer, porque o trigo se moe na eira, que é uma pedra, uma roca que passa em cima do trigo, e ali moe o trigo, a palha cai de um lado e o trigo puro cai do outro lado. Diga assim para o teu irmão, se você não deixar ser moído, ser sovado, ser amassado,
ser moldado, colocado no forno, partido depois, você não vai promover o reino, você não vai ter utilidade, você não está discernindo o corpo. Glorifique e exalta o nome do Senhor. Nós somos o trigo do Senhor, e se Ele foi moído por nós, nós temos que ser moído pelas pessoas, e se Ele foi transpassado por nós, nós temos que ser transpassados pelas pessoas. De que maneira, pastor? Deixando que a circunstância molde você e manifeste o teu caráter, se você está crucificado ou se você está descrucificado. Quem entendeu, diga amém. É por isso que poucos vão até o fim. É por isso que muitos começam, mas poucos terminam. Por quê? Porque começa o processo de moenda, começa o processo de tratamento de caráter, começa o processo de ajustar diante de Deus. O banquete de Deus é para todo mundo, mas só vai chegar no final do banquete aquele que deixar ser ministrado pelo Senhor que está na mesa. Cantares capítulo 2, versículo 4, não precisa abrir lá, diz assim: me levou à sala do banquete, e seu estandarte sobre mim era o amor. Banquete de amor, irmãos. O corpo dele está dizendo: eu quero que você banqueteie comigo, com meu amor. Olha o que eu vejo aqui no capítulo 11, me chamando a atenção. Ele diz: este é meu corpo. Versículo 25, fazer isso em memória de mim todas as vezes que vos reunirdes. Memória. Quando você ama alguém, você lembra todo dia, irmão. Todo dia eu saio de casa, quando eu tenho que fazer alguma coisa, eu lembro dessa loira de olho verde que está olhando para mim, porque eu a amo. Lembro da minha filha, porque a amo. Está selado no meu coração. Eu não preciso fazer esforço para lembrar delas, eu lembro. Você ama Jesus? Por que então que você empresta a tua língua para machucar os outros? Hoje não é mais a língua, é o dedo. Por que você empresta os seus pés para ir em caminhos que não deveria? E quando eu amo a minha esposa, pode passar a mulher mais bonita, mais exuberante, eu não vou ficar acompanhando ela, porque eu tenho um pacto com ela. Eu posso até ser tentado na hora, mas eu não vou deixar fazer castelinho na minha cabeça. Eu não posso impedir o passarinho de voar, mas eu posso impedir o passarinho de pousar na minha cabeça. Glorifique e exalta o nome do Senhor. Memória de mim. Por que quando as pessoas estão no enterro de alguém que muito ama, ele faz juras? No enterro da mãe, da avó, do bisavô, do pai, seja quem for, da esposa, promete o mundo fundo: não vou fazer mais isso, eu vou fazer aquilo. Ah, eu amo tanto. Ah, eu daria tudo se você tivesse vivo. Mentira! Se não fez enquanto estava vivo, não vai fazer depois de morto. Jesus tem uma notícia para você: Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, igreja, e Ele vive em nós. Ele quer viver através de nós, Ele quer pensar através de nós, Ele quer tocar em pessoas através de nós. O corpo dele se move em nós, através do nosso corpo. Ele vive espiritualmente em nós, Ele habita em nós, e Ele quer fazer diferença através de nós. Quando eu vejo o texto sagrado, havia toda essa procura, essa ganância de querer ser reconhecido, de divisão das coisas. E Paulo vai dizendo: escuta, vocês estão reunindo, mas não é para ceia. Vocês estão reunindo para egoísmo. Vocês estão reunindo para ter divisões. Vocês estão reunindo para ter guerras, contendas. É igual que existe celebrações de Natal, celebrações de Ano Novo. Vamos reunir. Qual o propósito? É para edificação ou é para destruição? Muitas casas reúnem para destruição. Destruição de caráter de pessoas que não estão presentes. Difamação de pessoas que não estão presentes, calúnia de pessoas que não estão presentes. E outras casas, infelizmente até de cristão, se reúnem para quê? Para maledicência, para conversa fiada. Não é para promover o amor, promover a paz. Julgamentos em cima de julgamentos. Diga-se, as reuniões, todas elas tem que ter um propósito.
edificar o corpo de Cristo, manifestar o reino de Cristo. Quem está compreendendo? Deixa eu te mostrar aqui um texto que eu separei para você. Discernir significa fazer diferença, fazer distinção, saber o certo do errado, conhecer o corpo de Cristo. Olha por favor aqui no capítulo 12, capítulo 12 mesmo, aqui de 1 Coríntios, por favor, no versículo 20, leia comigo, você vai ver o que é o corpo. Existe o corpo físico de Jesus e existe o corpo espiritual de Jesus, que é a igreja. O corpo espiritual, que é a igreja. Se alguém for trabalhar hoje, depois leva a ceia, vem cear depois, tá certo? Leia comigo no versículo 20, 12 versículo 20 do 1 Coríntios, leia comigo. Leia. Sendo assim, há muitos membros, mas um só corpo. Um só corpo. Versículo 21, leia. O olho não pode ordenar a mão, não tenho necessidade de ti. Tampouco a cabeça pode declarar ao pé, não preciso de vós. Versículo 27, leia comigo bem alto. Ora, vós sois o corpo. Leia comigo, vós sois o corpo de Cristo. E cada pessoa entre vós, individualmente, um membro desse corpo. Diga assim, a igreja é o corpo de Cristo. Então quando ele diz, quando você não discerne o corpo de Cristo, você pode comer para condenação, você pode comer para maldição sua. O que ele está dizendo? Que quando você não tem relacionamento, quando você não perdoa, quando você não tem um coração aberto para as pessoas, você está não discernindo o corpo de Cristo. Ah, mas aquele irmão é assim assado. Amado, cada um tem um grau de entrega. Talvez você tenha um grau de entrega maior do que o teu irmão. Talvez essa irmã está com dificuldade numa área, mas ela não deixou de ser tua irmã. Ela tem problemas na vida dela, como você tem problemas em outras áreas. O problema é que tem pessoas às vezes que estão tão achando que está tão preparado, e às vezes não suporta a fraqueza do próximo. Julga o próximo. Nós somos membros um do outro. Vou contar uma historinha para você. A mão, o pé, os olhos, todos os membros do corpo foi numa festa. E chegaram numa festa, o pé, a mão, a boca, os dedos. E aí eles estavam ali discutindo quem era o melhor. E a mão dizia, eu estou apalpando a comida. O ouvido dizia, eu estou ouvindo as conversas. A boca dizia, mas eu estou degustando. A língua dizia, mas eu que estou discernindo o sabor. E começou aquela briga. A mente dizia, mas eu que planejei trazer vocês aqui. E os membros começaram a discutir entre eles. Lá debaixo da mesa, num sapato apertado, o pé gritou e diz assim, olha, se não parar com essa bagunça, eu vou levar todo mundo embora. Ou seja, aquilo que parece desprezível, faz parte do corpo. Aquilo que não parece aos olhos do homem, Deus colocou no corpo da igreja. Exalta e glorifica o nome do Senhor. Amado, uma mão só tem beleza e função se estiver ligada no corpo. Se você amputar essa mão, ela fica terrível. Quem já viu um membro de corpo decepado aqui? Levante a mão. Eu já vi acidente de pessoas em trem, linha de trem. Uma mulher foi atropelada na linha de trem e os membros dela ficaram espalhados naquela ferrovia. As pessoas pegavam a perna, pegavam a mão, a cabeça. Uma das cenas mais horrorosas que eu já vi. Diga-se, um membro só tem utilidade e só é belo se estiver ligado no corpo. É por isso que você tem que estar ligado no corpo. Quem está compreendendo? E o corpo chama-se igreja. Não é a igreja A, a igreja B, não é isso não. É a igreja de Cristo. Pastor, qual é a igreja de Cristo? Aquela que se reúne, aquela que reúne para edificar o corpo de Cristo, aquela que promove o reino dos céus, aquela que ama o próximo, aquela que julga com retidão, aquela que não faz acepção de pessoa, aquela que glorifica o único Deus e soberano, a Jesus Cristo. Diga assim, eu preciso aprender que a igreja é o corpo de Cristo. Tem muitas reuniões aí que não é corpo coisa nenhuma. É apenas um bando de gente que se reuniu para se promover. Se não tiver mudança na tua vida, você não faz parte do corpo. Você tem que ser enxertado no corpo. Você é uma verruga. Diga assim, verruga é uma anomalia no corpo. Você não é verruga. Um corpo, um membro, ele tem função.
Hoje, o que tem de igrejas por aí, templos abertos, um mais suntuoso que o outro, um mais glorioso que o outro, mas às vezes não é o corpo de Cristo. A pergunta é: eu e você somos membros do corpo? Ou nós só somos participantes? Porque dentro de uma igreja pode ter lobo, dentro de uma igreja pode ter verrugas, pode haver pastores verruga, pode ser adoradores verruga, pode ser obreiros verruga. O que se faz com verruga? E quem é que corta? Vai nascer o joio e o trigo junto. Ninguém tem direito de arrancar o joio. É o Senhor que vai fazer a separação no final. Uma grande rede é lançada no mar e traz peixes bons e peixes ruins. E na praia o pescador faz separação entre os bons e os ruins. Quem faz isso não é o pastor, quem faz isso não são os obreiros, quem faz isso é o Espírito Santo. Porque aquele que não é de Deus não permanece com Deus. Eu preguei muito em presídio, vi muitos homens lá quebrantados, mas vi homens que só tinham tatuagem de Jesus no peito, mas não tinha no coração nem na vida. Não adianta você escrever Jesus no seu corpo, se você não tiver Ele na sua alma, no seu coração. E aqui eu vejo o texto sagrado, o corpo de Cristo, o corpo de Cristo. Olha comigo para você ver como o corpo de Cristo foi tão cuidado. Fisicamente, ele nasce do ventre de Maria. Deus prepara uma mulher para receber o corpo de Cristo fisicamente. Ele cresce, ele é alimentado, ele trabalha. Diz a Bíblia em Isaías 53: homem experimentado no trabalho. Ou seja, o corpo dele foi exercitado, não foi um corpo preguiçoso. O corpo físico dele agiu na terra. Corpo físico. Agora o corpo espiritual, que é a igreja, ele não pode ser preguiçoso, ele tem que agir. Eu não posso só reunir na igreja local de tijolo e achar que está tudo bem, não. Eu tenho que agir nesse mundo. De que maneira? De maneira sábia. Quando eu olho a Bíblia Sagrada em Colossenses capítulo 3, diz assim: vós que trabalhar com os patrões incrédulos, servir a ele como se fosse ao Senhor. Está dando a entender que você tem que discernir as oportunidades, porque Jesus está escondido naquela oportunidade. Talvez aquela situação crítica que vem na sua vida é o Senhor mostrando para você o corpo dele, que você tem que morrer para a sua carnalidade. Lá ele diz: se você tem patrão incrédulo, respeite. Lá diz a Bíblia Sagrada em 1 Pedro 3,7: vós marido, coabitai com a mulher com entendimento. Você tem que discernir o corpo de Cristo naquela situação familiar. 1 Pedro 3,1 diz: mulheres, se vós sois casadas com o marido incrédulo e não obedece à palavra, ganhe ele com o seu procedimento. Discernir o corpo de Cristo naquela situação. As situações são oportunidades para você discernir o corpo de Cristo. Aquela pessoa que te provocou, como é que você reage? Ah, pastor, bateu, levou. Comigo é assim, eu sou sangue no olho. Dente por dente, acabará todo mundo banguelo. Olho por olho, vai acabar todo mundo cego. Hoje eu estou percebendo uma cambada de crente que não suporta uma pressão, porque não discerne o corpo de Cristo. O corpo de Cristo foi tão cuidado, presta atenção, que José de Arimateia, um senador do Império Romano, ele chega para o pessoal e diz assim: olha, me dá o corpo de Cristo, porque eu quero embalsamar, eu quero cuidar, eu quero guardar, porque fazia isso antes de sepultar qualquer judeu. E ele diz: eu quero colocar esse corpo num túmulo que nunca foi usado. O corpo de Cristo foi preservado. E antes de morrer, o corpo de Cristo foi ungido por Maria. Lembra lá em Lucas? A hora que ela vai ungir Jesus num nardo caríssimo, uma oferta caríssima, ela quebra o azeite sobre a cabeça de Jesus, ela unge os pés de Jesus. E aí Judas, que era o tesoureiro, eu vou lhe perguntar: você coloca um ladrão para ser caixa da sua empresa? Jesus pôs Judas, deu oportunidade para ele entender o corpo de Cristo. Deus dá oportunidade para você entender o corpo de Cristo. E a hora que ela derrama o azeite, Judas diz: poderia ter vendido isso e dado aos pobres.
Sabe que Jesus responde para Judas? Judas, ela fez o que ela pôde e ela me ungiu, porque ela entendeu o meu sacrifício, ela ungiu o meu corpo. Agora você mede esforço para ungir o corpo de Cristo. Ungir a igreja. Ungir a igreja não é derramar só azeite na cabeça das pessoas, não. Ungir fala de você capacitar as pessoas. Será que você capacita as pessoas com o dom que você tem? Será que você faz discípulo? Será que você está gerando vidas que podem promover a continuação da tua vida? Pais, você está gerando homens de verdade na sua casa? Mães, você está gerando mulheres de verdade na sua casa? Será que a minha filha, eu estou promovendo ela a ser uma mulher de honra de verdade? Uma futura esposa, uma futura mãe com honra? Será que você está gerando vidas? E vidas condizentes com a palavra de Deus? Diga com quem tu andas, eu vou falar quem tu és. Coríntios 15:33, as más companhias corrompem os bons costumes. Se você é membro do corpo de Cristo, você tem que estar ligado com os membros do corpo de Cristo. Quais são os seus melhores amigos? É pessoas que não professam a fé. Então eu tenho uma notícia para você: urubu anda com urubu, águia anda com águia. E o urubu, você sabe o que ele come. Quem está compreendendo? Se você é águia, você anda com águia. Ah, mas é meu colega. Colega é uma coisa, amigo é aquele que você participa da alma da pessoa, você tem comunhão com os projetos da pessoa. E se esses projetos não estão em linha com a palavra de Deus, você está debaixo de maldição e vai colher consequência. E é o que diz em Coríntios capítulo 11: por isso há entre vós muitos fracos, doentes, até que morrem, porque não discernem o corpo de Cristo. Como é que Deus trata isso? Ele diz assim: antes julgai a vós mesmos. Vamos terminar aqui em Coríntios 11. Aleluia. Aleluia. Olha o que diz aqui no versículo, no capítulo 11, versículo 29, versículo 28, leia comigo. Examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Examinar, fazer um exame seu. Eu já ouvi a palavra de Deus, pastor, mas não consigo me firmar. É porque você tem um coração orgulhoso, não aceita orientação, não aceita direção, não aceita comando da palavra. Pastor não tem que comandar você. Pastor é apenas uma placa que mostra o caminho. E tem que ser uma placa bem arrumada. Tem que ser uma placa não toda embaraçada com a sujeira. Não, tem que ser uma placa bem arrumada. E aqui diz o texto, capítulo 11, versículo: examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo de Cristo, discernimento, come e bebe para a sua própria condenação. Será cálice de condenação, para quem não entende. E não é somente um pão ou um suco, não. É você entender que o corpo de Cristo foi moído por você, que Ele morreu por você, que Ele ressuscitou por você. Ele levou os seus pecados podres, Ele levou todos os seus artigos na cruz. Ele te deu a oportunidade para você ter uma nova vida. E outro corpo, o corpo que é a igreja. Eu fico vendo, irmão não conversa com irmão, irmão não tem relacionamento com irmão, tem acepção de irmão. Não pode. Ele diz no versículo seguinte, 29, leia comigo bem alto: quem come e bebe sem ter consciência do corpo, come e bebe para a sua própria condenação. Versículo 30, por essa razão entre vós muitos fracos, doentes e vários que já morrem. Pastor, para mim as igrejas não representam nada. Talvez as igrejas não representam nada, mas a igreja de Cristo representa. Porque Deus tem uma igreja, e não é a que está na placa, é a que vive o Evangelho. Porque tem muitas pessoas que se estribam apenas na placa, apenas no estatuto que ele tem, mas negam a eficácia. Não adianta nada eu falar que eu temo a Deus e eu ajo com injustiça. Não adianta nada eu falar que temo a Deus e eu não pratico a justiça. A pergunta é:
Você discerne o corpo de Cristo. Você entende o que aconteceu com o corpo dele. Você entende o que está acontecendo com o corpo dele, que é a igreja hoje. Pega o pão para mim, por favor. Pega aquele. Pega o pão assim. Um pão. Segura na mão. Ele pegou o pão e partiu. Enquanto você for inteiro com o seu orgulho, você não tem utilidade nem para sua família. Enquanto você não se partir do seu ego, você não pode alimentar a sua casa. Enquanto eu não partir da minha soberba, eu não posso alimentar minha família. Enquanto eu não me partir do meu isolamento, eu não vou ser beneficiar ninguém. Jesus, ele partiu, ele foi moído. Ele diz: esse é o meu corpo. Ele estava dizendo: o que aconteceu com esse pão foi o que aconteceu comigo. E esse pão você vai comer. Representa que você tem que se alimentar do pão. Porque há pessoas que dizem: eu amo a Deus, mas não tem prazer do seu rolo. Eu amo a Deus, mas não tenho prazer com o corpo de Cristo, que é a igreja. A pergunta é: como que você pode amar o noivo se você não gosta da noiva? Eu vou te fazer uma ilustração. A igreja é a noiva do Cordeiro, e a noiva nem sempre está exuberante 100%, mas é a noiva do Cordeiro. Quando você escolheu alguém para casar, você escolheu essa pessoa, e se alguém fala mal dessa pessoa, você se ira. Eu sei que a igreja está meio esclerosada na terra, a cabeça está dando comando e a igreja está fazendo outra coisa. Eu vejo o corpo de Cristo aí sendo movido para outras coisas e não para promover o reino. Você foi chamado para promover o reino. Você foi chamado para libertar os cativos. Você foi chamado para pregar o evangelho. Você foi colocado para libertar vidas e não para julgar vidas. Tem gente que nunca entra numa igreja local, porque às vezes os membros dessa igreja local são julgadores, são pessoas que condenam, não são pessoas que recebem e mostram o caminho. Diga assim: a igreja de Cristo é o corpo dele. Diga aí: o cabeça, que é ele, vai alimentar os membros. No tempo da crise, ele vai sustentar você. No tempo do aperto, ele vai mostrar que ele é Deus soberano sobre a tua vida. E se você estiver em cativeiro, ele é poderoso para te libertar. E se você estiver em alguma angústia emocional, ele é poderoso para fortalecer a sua alma. Ele diz ainda que passar pelo fogo, passar pela água, não te queimará, não te submergirá, porque eu sou o seu Deus. Eu te escrevo na palma da minha mão. E quem é que pode arrebatar você da minha mão? Operando eu, quem impedirá? Sou eu que te justifico, quem é que vai te condenar? Sou eu que te absolvi, quem é que vai te prender? Sou eu que te perdoo, quem é que vai te condenar? Glorifique e exalta o nome do Senhor. Ele é o cabeça da igreja. Ele nos escolheu. Ele pôs cada membro num lugar do corpo. Pastor, por que o senhor está pregando? Porque eu fui impulsionado a estar aqui. Eu não busquei isso, eu não bati na porta de ministério, eu não pedi: eu quero ser pastor, eu não fiz isso. As coisas foram acontecendo. Comecei a pregar numa praça, comecei a pregar dentro de presídio, comecei a pregar em lugares que as pessoas não iam, e as coisas foram acontecendo, e as chamadas começaram a acontecer, e eu estou aqui. Mas o amanhã pertence a Deus, eu pertenço a Ele, e eu descanso no chamado dEle. Descubra o teu lugar do corpo e assuma a tua posição. Diga assim: sessamóides, dois ossinhos, insignificantes, mas poderosos. Eles sustentam o corpo. São dois ossinhos gêmeos que estão no teu dedão. Se ele der um problema, você não fica de pé. Aliás, os escravos antigamente, eles cortavam o dedão para eles não correr. Um dedão que você perder, você não corre. Um dedão, e você não dá valor a ele. Olha para o teu pé e diga assim: dedão, eu vou te valorizar, porque você aponta o caminho e você sustenta o corpo. Fique de pé e glorifique o nome do Senhor. Vem cá.